Vamos trabalhar. Nosso tema hoje, vida a dois. E falar de vida a dois é falar de casamento, e o tema é delicado, muito delicado. A maioria até gosta de fugir dele dentro do meio espírita, por isso se fala muito pouco. Mas embora o tema seja vida a dois, deixa eu fazer só um adendo para que não fique ninguém de fora. Se você é divorciado, se você é separado, viúvo, viúva, nem sei quais são as outras opções, não tem problema. A palestra prossegue sendo para você. Porque a doutrina espírita ensina que todas as vezes que o espírito mergulha na matéria, ele aprende. Então aquilo que você aprende hoje, se não for para exercitar hoje, impede erros da próxima. Então é melhor estar aqui de qualquer forma. Aprender é justamente aquilo que vai nos dar o cartão de passagem para uma condição melhor de vida. Então falar do casamento é algo muito importante. Basta lembrar que se família é importante, cara a doutrina espírita, casamento precede a própria família. Todas as vezes que alguém se casa, alguém vai casar, dá origem a uma nova família. Então, dedicar atenção a este tema, a união de duas pessoas, a vida a dois, é absolutamente importante, deveria ser prioridade para todos nós, porque somos seres sociais. E isso significa, segundo a própria doutrina espírita, que nós não sabemos viver sozinhos. O indivíduo separa-se de alguém e logo está com outro alguém. Mesmo aqueles que juram que nunca mais entram nessa, entram, porque é um impulso natural, é uma imposição espiritual. E sabe por quê, espírita? E aqui damos início ao tema, porque existem lições na minha e na sua vida que somente a vida a dois é capaz de nos dar. Nenhuma outra ligação, nenhuma outra instituição. Existem algumas lições que somente a vida a dois, a vida do casal, é capaz de trazer para a sua alma. Porque eu cheguei aqui agora e venho aqui de vez em quando, e é fácil para mim enganar vocês todos sobre a minha realidade, sobre quem na verdade eu sou. Consigo fazer isso com pouco esforço, porque daqui a pouco eu vou embora. Mas dentro de casa não. Ninguém consegue ocultar de si mesmo e dos outros aquilo que verdadeiramente é o tempo todo. Então algumas lições importantes estão ligadas somente à intimidade de um casal, somente à vida a dois. E estudar essa questão é muito importante. E o problema começa onde? Vocês já perceberam que todos nós, com raríssimas exceções, falamos mal do casamento, sim ou não? Eu sei que vocês estão com calor, mas deixa eu explicar um negócio que faz tempo que eu não venho, às vezes vocês esqueceram. Quando eu falo, é ou não é, sim ou não, é a hora que vocês entram. É nessa hora aí, eu até ia vir ensaiar antes, mas eu fiquei conversando com a Bilinha, não deu, mas é aí que é a parte de vocês, entendeu? Vocês já viram que todo mundo fala mal do casamento, sim ou não? Mas há algo absurdo nisso, principalmente para nós espíritas. É um plano divino, e todas as vezes que alguém diz que vai casar, o espírita sabe o que fala? Vai casar, né? Agora você vai ver o que é bom para tosse. Agora você vai ver. A gente assusta o candidato. Mas se é um plano divino, nós não deveríamos ter uma outra postura? Dizer, parabéns, agora você vai experimentar lições que nenhuma outra condição você seria possível de ter aprendizado. Nenhuma outra instituição poderia agregar à tua alma aquilo que você vai experimentar daqui adiante. E por que a maioria fala mal? Porque mal administra a vida a dois. Porque o nosso primeiro impulso, e eu sei que isso já passou na sua cabeça, porque eu sou médium,
Você pensou assim já? Em algum momento você pensou, acho que eu casei com a pessoa errada. Não é possível. Não, não é possível. Eu nunca escolheria isso aqui. Pois é. A má notícia é que escolheu. Mas eu vou explicar e ficar fácil, sempre com Allan Kardec, lógico, porque não existe doutrina espírita com segurança divorciados de Allan Kardec. 258 é a questão, o Livro dos Espíritos é a obra, e ele pergunta aos espíritos o seguinte: o espírito sabe, na erraticidade, antes de nascer, aquilo que lhe aguarda na terra? A pergunta é: você sabia o que te esperava aqui? E a resposta dos espíritos a Kardec é: sim, uma vez que é ele que escolhe. E aí, atenção, aí está o livre-arbítrio. Então a gente nasce na terra e aprende na doutrina espírita, mas o defeito de observação, a gente aprende, sabe o quê? Que é livre, que tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. E me desculpa, isso é meia verdade. Meia verdade. Por que meia? Porque livre-arbítrio você tem. A má notícia é que quando nasce já gastou quase tudo. Aí chegando aqui é cumpra-se. Uma pequena parcela fica para gastar aqui. E os espíritos, como não nasceram ontem, o que eles fazem? A hora que você vai nascer, eles chamam você e falam assim: olá meu amigo, sou seu orientador espiritual, sou seu amigo, vou te acompanhar. Então você confia. Aí ele fala assim: você tem livre-arbítrio, mas vamos escolher já o que você vai usar lá na terra, o que você vai passar. Assim, eu já posso te ajudar. E você fala: legal, vamos fazer isso então. Então o que eles fazem? Gastam o nosso livre-arbítrio antes de nascer. Isso é uma estratégia inteligente, porque se deixasse a gente escolher, gastar todo o nosso livre-arbítrio aqui, encarnado hoje, qual seria o nosso padrão de escolha? Falando de vida 2, a gente ia escolher só os mais bonitos, os mais bem-sucedidos, os mais inteligentes, os mais bem postos. Ia ser uma regra de escolha totalmente diferente. Aí eles falam assim para a gente: viu? Não, você é livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio. Vamos escolher já, antes de nascer, que os valores são outros. Lá você está pensando em evolução, crescimento, eliminar vícios, adquirir virtudes, ficar em paz com o passado delituoso. Você não quer nem saber se é bonito, se é feio, se é alto, se é magro. Você quer resolver problema. Aí você escolhe e nasce. Chegou aqui, cumpra-se. Então não existe ninguém com a pessoa errada. Existe má gestão com a pessoa certa. E a ideia que nós temos é até divulgada no meio espírita. Vocês não viram isso? Quem é espírita fala assim: olha para a esposa, para o marido, vive em pé de guerra e fala assim: eu aguento ele hoje para não aguentar depois, para não aguentar na próxima. E eu que não gosto de dar notícia ruim para ninguém, digo: se foi só suportar nessa, volta na próxima, porque o plano nunca foi suportar. Nunca foi esse o plano. Recordo-me, quando eu era jovem, mais jovem, no vigor dos 17, 18 anos, num dos meus primeiros grupos de estudo na Casa Espírita, nossa cidade, eu estava conduzindo um estudo e o tema imortalidade da alma. Muito bem, dei minha aula. No final da minha aula, uma senhora levantou a mão para fazer pergunta, contava ali com uns 80 anos de idade, e disse assim: Roosevelt, pelo que eu entendi do que você falou, eu que sou viúva há mais de 20 anos, quando eu morrer, eu vou encontrar o meu marido que já morreu? E eu, na intenção de consolar aquele coração aflito, disse: senhora, fique tranquila,
As possibilidades de um novo encontro são muito grandes. E ela respondeu: prefiro ir para o inferno. E aí nós começamos a ver que só estar junto não resolve o problema. Deus não é um sádico, juntando pessoas que não se suportam só para que sofram. Nunca foi esse o plano. E por falar em plano, começa aqui o nosso problema. A gente não conhece o plano. Quer ver, só para conhecer a plateia, levanta a mão quem é casado, namorado, noivo, está comprando. Levanta a mão só para mim ver. Aí, ó, os mais felizes, só olhar na cara. E a gente casa sem saber o plano de Deus para o casamento. Que é interessante, é ou não é? Pensa aí, espírita. Quando você foi casar, você pensou o que passa na mente de Deus? Quais são os planos do Criador de juntar duas pessoas diferentes, com gostos diferentes, com hábito diferente, com tudo? O que tinha na cabeça de Deus para fazer isso? E introduzir em nós esse impulso de ficar junto. A ideia é boa, é ou não é? O que estava na mente de Deus? Então tem um plano para isso. E agora a pergunta é outra, espírita. Todos vocês que levantaram a mão quando eu perguntei se era casado, agora eu vou fazer outra pergunta. Quem leu no Evangelho o plano de Deus para o casamento antes de casar? Foi o que eu pensei. Vamos orar bastante, que foi o que eu imaginei. Mas tem um plano. E o plano está lá, grafado por Paulo. Efésios é a sua carta, 5º é o capítulo, 31º é o verso onde ele começa a dizer o plano de Deus para o casamento. E ele diz assim: deixará o homem seu pai, sua mãe, sua família, se unir à sua mulher, e a partir desse momento não existem mais dois, só um. Fácil. É ou não é? Fácil, pedido fácil. Pessoas diferentes, vontades diferentes, desejos diferentes, hábitos diferentes. Casou? Não tem mais dois, só um. Que fácil. Começou. Agora eu vou chamar a atenção de vocês, espíritas, porque é uma reunião espírita, para que vocês comecem a ver tudo além da matéria. Comecem a ver sob a ótica espiritual, a intenção espiritual. Por quê? Para que dois diferentes se tornem um. Imaginou quanto você tem que desenvolver de paciência, resignação, frear a própria língua. Ele está falando de um plano espiritual. Os dois serem um pede uma cirurgia moral, que quase nunca termina. Modificação de hábitos, renúncia, comer o que você não quer e falar que estava bom. Tudo isso, veja sobre a ótica espiritual, porque não tem mais dois. Não dá para deixar um contente e o outro triste. Ou os dois estão contentes, ou os dois estão tristes. Não existe mais dois. E aí nós começamos a pensar no trabalho, no esforço que implica atingir esse estado. Ao mesmo tempo que é um plano para dois, é um trabalho espiritual individual. Porque se eu quiser viver em paz, alcançar o plano de Deus e aprender o que o casamento pode me proporcionar, eu tenho um enorme trabalho espiritual. Desenvolver compreensão. Começar a ver os problemas dela ou dele, que para mim não significam nada, mas agora são de minha importância. Vê as reuniões sociais, juntam as pessoas, sabe o que acontece? Mulheres todas para um canto, homens todos para o outro canto, sabe por quê? Porque nós temos assuntos naturais em comum. No casamento, para que os dois sejam um, você tem que fazer o quê? Mergulhar no universo íntimo do outro. Isso pede empenho espiritual. Porque a atividade do outro
a mulher para o homem, o homem para a mulher, não tem interesse nenhum. Não obstante a isso, como você já aprendeu que os dois devem ser um, você fala: amor, como é que foi seu dia? Mesmo quando você não quer saber. E escuta. É um entrando no universo do outro, é trabalho espiritual. Aí elas vão contar porque elas contam mais do que a gente conta. Aí se olha profundo e ouça. E eu estou falando de trabalho espiritual, entendam bem. Sobre essa ótica, nós vamos entender que quando Deus juntou duas pessoas, Ele queria reformar os dois, nos tirar das ilusões. E que ilusão é essa? Que a vida dos outros é melhor. E dá para você o trabalho de fazer a tua vida dentro da tua casa melhor. Então é um trabalho absolutamente importante, profundamente espiritual. E eu conheço muitos companheiros espíritas que querem fugir desse trabalho. Não que não aconteça nas outras religiões. Tudo igual, gente é gente em qualquer lugar. Mas o trabalho é tão grande que a gente olha para a vida dos grandes ícones, né? Chico Xavier. Que missão o Chico Xavier tem? Tem ou não tem, espírita? Tem ou não tem, espírita? Tem, que missão bonita. Gente, que missão linda, Chico Xavier. Missão bonita, né? Divaldo Pereira Franco, vocês já foram na Mansão do Caminho? Que missão bonita, gente. Quantos mais? Que missão linda, né? Deixa eu uma coisa para vocês. Você também tem uma missão. E digo sem o menor constrangimento que a tua missão não é menos importante nem menos difícil que a deles. Quer saber onde está? Sua casa. Uns podem até olhar para o lado aqui mesmo que achou. A missão está aí. E às vezes a gente se ilude, sabe, fala o quê? Mas Roosevelt, eu não tenho realmente muito tempo em casa, mas eu me dedico muito às obras sociais, então falhou. Porque se você extinguir a fome das crianças na África, mas não cuidar de quem está dentro de casa, errou. O plano é muito claro. Os dois serem uns. Se você atender todos os órfãos, os idosos, os doentes do Brasil inteiro, levar água no Nordeste e não cuidar de quem está em casa, errou. Simples assim. Para ter uma ideia do tamanho da missão, do trabalho que isso implica. E a gente fala como se os outros fossem missionários e a gente não. Não, espírita. É complexo. E é difícil. E o mais interessante, eu imagino Deus com um bom humor muito grande, que é mais ou menos assim. Imagina que Jesus chega aqui agora e fala assim: pessoal, estou com uma dúvida, vim esclarecer aqui. Eu queria saber com quem que eu posso contar para reformar o mundo. Vocês querem um mundo de paz para todo mundo, sim ou não? É vocês falando para Jesus. Então vocês querem um mundo de paz para todo o mundo inteiro, sim ou não? Muito bem. Já que vocês querem um mundo inteiro de paz, eu vou dar para vocês tomar conta só um, que você vai chamar de marido. Vocês querem o mundo o mundo inteiro é trabalhão, não é? Pois é, eu poupo vocês, eu vou dar para você tomar conta só de um espírito, caro ao meu coração, que você vai chamar de esposa. Combinado? Sabe que a gente fala: Senhor, que prova difícil o meu lar. Ele deu para você tomar conta. E a gente quer fazer o quê? Ser gentil com ela, gentil com ele, atender as necessidades dele, ser favor para esse, para todo mundo, menos o de casa. Errou. Consegue entender a complexidade da tarefa? Da missão? Pois é. Mas os erros começam onde, espírita? Começam onde? Quando nós vamos estabelecer as prioridades dentro de casa. Porque se eu perguntar para os amigos aqui presentes,
Quem é na sua casa tem marido, esposa, filhos, agregados que moram, tudo bem. A questão é, quem é prioridade na tua casa? Esposa, marido, filhos. O que vocês vão responder? Eu nem vou perguntar, que eu já sei a resposta. Sabe o que eu sei? É resposta instintiva. É resposta animal. Porque cuidar da prole é animal, é instinto. Todo mundo vai responder filho. Claro, filho, prioridade em casa, filho. E a resposta, embora seja compreensível pela influência da matéria, resposta errada. Porque a prioridade dentro de casa para o marido é esposa. A prioridade para a esposa é marido. Mas e filho? Filho é dependente. Nasce para aprender para um dia fazer igual. Filho é olhar como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, e aprender a força que brota do amor. É para olhar e aprender, não é prioridade nunca. E nós invertemos. Colocamos os filhos como prioridade. Nasce o filho, nunca mais o casal sai, não passa, não faz mais nada, é só filho. E sabe o que acontece? Quando o filho vai embora, não tem casal. Falimos em coisas basilares, coisas simples. Então a prioridade, e olha, quando eu digo prioridade, eu não estou falando em amar mais ou amar menos, porque são amores diferentes, então não há comparação nem disputa. Eu digo prioridade é quem que eu atendo primeiro, a quem eu vou dar atenção primeiro, e filho vai só vendo, porque o que ele a ver como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, é o que ele vai levar para a casa dele, para a família dele. Aí alguém poderia ainda insistir dizendo assim, mas Rus, não sei se eu concordo com isso, e é natural. Toda a resposta, toda a mensagem diferente do padrão, demora um tempo para fazer sentido, mas eu apelo ao seu bom senso espírita. Pensa comigo, é claro que tem gente que separou, divorciou, não dá para abranger tudo hoje, tanto que esse trabalho geralmente é seminário, porque são muitas variantes, mas vamos pegar o plano que deu certo, tá bom? O plano que deu certo, é simples. Marido é uma coisa feita para ficar, esposa é uma coisa feita para ficar, filho é uma coisa feita para ir embora. Simples assim. Khalil Gibran daí deixaria sua contribuição dizendo: seus filhos não são seus filhos, vieram através de ti, mas são filhos do mundo. Em outra passagem ele diria: pai e mãe é arco, filho é flecha, traga bem perto de você, para um dia você soltar, eles irem bem longe. E vão fazer a família dele, e está tudo certo. Não compromete a piedade filial, se precisar o filho socorre o pai, não mudou nada. Mas é assim que as famílias seguem. Então quando nós invertemos a prioridade, fica tudo errado. Já imaginou? Se a esposa visse com prioridade o marido com prioridade a esposa, e o filho só aprendendo, como seria depois a família deles. Até porque tratar filho como prioridade espírita, hoje o assunto não é filho, não queria nem entrar, mas só um pouquinho. Tratar filho como prioridade é o nosso maior problema. Eu vou explicar por quê. Espíritas, por que é que nós todos voltamos para a terra? Provas, expiações, obstáculos. Por que a gente volta? Orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo. É isso que nos traz de volta. Aí o espírito volta só por causa disso. Nasce seu filho, nasce seu neto, você pega no colo, sabe o que fala? Oi, princesa, olha meu príncipe, ó. Olha, não é bonito meu príncipe? Deixa eu dar uma notícia para vocês, espírito. Planeta Terra, mundo de provas e expiações, não tem nascido princesa. Parou faz tempo. Príncipe também não tem vindo para cá. Não, é outro tipo que vem para cá. Se quer agradar seu filho, seu neto quando nasce, pode, ame de paixão, pode amar.
Mas quando pegar no colo, ai que lindo meu filho, que lindo meu neto, olha para a cara da criatura e fala: o que você aprontou, hein? Voltou para cá, né? É assim. Essa ideia de que é príncipe, princesa, sabe mais que todo mundo, nós como gente, não entra nessa, porque o que traz a gente aqui é orgulho, vaidade, prepotência e egoísmo. Então deixa ele como dependente, meu filho, olha e aprenda, só isso, mas não é lugar de prioridade dentro de casa. Aliás, quando falamos em prioridade, nós crescemos aprendendo, nós que eu falo, todo mundo tem uma religião, qualquer religião, que a prioridade da nossa vida é Deus, sim ou não? Todo mundo aprende isso. E se eu te disser que quando você casa, Deus renuncia a ser prioridade na tua vida? Sabia disso ou não? Está na obra. Mais uma vez, a carta é de Paulo. Coríntios foram os beneficiados. A carta é a primeira. O capítulo é o 7º. E o versículo a partir do 32º, eles dão um recado para homem e para mulher, casados e solteiros. Está lá na obra, depois você vai ver. Ele diz assim: solteiros, homens, solteiros, sua prioridade são as coisas do Senhor. Casados, prioridade agradar a esposa. Ele renuncia. Deus não, ele quer que você gaste tempo com essa alma que ele te entregou. E fala para as mulheres depois: solteiras, sua prioridade são as coisas do Senhor para que se torne santa. Casada, sua prioridade agradar o marido. Deus renuncia. Ele quer que você gaste o tempo com quem Ele te entregou, com quem Ele te levou na sua vida, para que um dia você devolva essa alma melhorada. Compreende a grandiosidade do trabalho? E a gente vai para a vida 2 sem a menor importância do que isso implica, sem ter noção mínima do tamanho do compromisso. Então vamos gerindo mal, depois falamos assim: o casamento não deu certo, sabe? Porque é muita prova, muita expiação. Não é espírita. A própria doutrina ensina que para ninguém tem um peso maior do que os ombros podem carregar. Sabe o que significa isso? Doutrinariamente falando, para a prova, para a expiação, você veio pronto. Para falta de educação, não. Para grosseria, não. Para tratar mal, não. Isso a gente não veio pronto. Mas para o que estava programado de peso, a gente veio pronto. Então nós vamos renunciando a um trabalho sagrado dentro de casa, e não importa a justificativa, pode ser no centro espírita. Às vezes a pessoa é tão dedicada, tão boa, e ela fala assim: nossa, Ruth, você não conhece o meu caso, eu sou presidente do centro, então eu tenho que ir no centro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, fora de casa e a família nada. Errou. Na melhor das intenções, mas errou. Porque o trabalho, o empenho, a transformação moral que Jesus te pede, está em casa. Está em casa. É ali que está a questão. Aí alguém poderia ainda dizer assim: mas Roosevelt, como é que nós podemos reverter tudo isso? E eu sei que nesse momento da nossa explanação tem gente pensando assim: eu devia ter ouvido isso há 20 anos atrás. Eu sei. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, espírita. Primeiro, as reencarnações são solidárias. Muda hoje e já vem melhorado na próxima. Nada está perdido. E quando eu estou andando viajando, que nós viajamos muito, e eu erro o caminho, o meu GPS não briga comigo, não xinga e não levanta a voz, calmamente lhe diz, recalculando a rota. E é o que eu posso dizer a vocês: recalcula a rota, porque saber o que fazer a gente sabe, falta força moral de tantos machucados que essa má gestão da vida 2 deixou. E sabe o que a gente sabe?
lembra no período do namoro, do noivado, está lembrado ou não? É só fazer igual, é só copiar, porque deu certo, não deu naquela época? É só fazer igual. A gente vai parando por livre-arbítrio, porque não tínhamos noção do tamanho da missão posta à nossa frente. Porque vocês perceberam isso, né, espírita? Que a gente andava muito mais de mão dada, abraçava muito mais, fala de esposa, marido, namorado, noivo, seja lá qual é o seu vida a dois. Beijava mais, abraçava mais. Já viram isso ou não? E hoje? As pessoas são distantes. Aí lembra do plano de Deus. Os dois serão um. O que combina mais com os dois serão um? No começo, que o casal andava de mãos dadas? Ou hoje, 20 anos, 30, 40 depois que eles andam em fila indiana, já viu ou não? É o marido na frente, 3 metros, a esposa 3 metros, vai fila indiana, já viu ou não? O que combina mais com os dois serão um? Mas Roosevelt, nem sempre eu tenho vontade de pegar na mão dela, nem sempre eu tenho vontade de pegar na mão dele. Começaram a me entender porque eu falei que a questão era espiritual. É força moral. Eu conheço o plano, sei o que o Cristo aguarda de mim. Força moral. Até porque, espírita, entenda uma coisa. Pega na mão que quem está marido, noivo, casado, namorado, pega na mão do outro. Pega, segura, firme. Pegaram? Pega. Pegou? Percebeu ou não? Não dói. Tem coisa muito mais complexa. Não dói. E nesse momento você está pensando assim, Roosevelt, eu venho da minha casa para ouvir uma palestra no centro espírita, achando que seria uma palestra espírita. E você vai falar de beijo, abraço, andar de mão dada? Sim. Mas isso é espírita? Sim. Eu não faria isso com vocês, muito menos com a doutrina. Vamos para o livro dos Espíritos. 101 é a questão. Escala espírita, que vai falar sobre as características do típico cidadão comum. Vai falar de nós, como é que nós somos. Sabe como começa a nossa descrição? Influência da matéria sobre o espírito. Ponto. Sabe o que significa isso, espírita? Tudo que acontece com a matéria e influencia o espírito é a nossa classificação. Espíritos na Terra hoje são classificados pela influência da matéria sobre o espírito. Tudo que acontece com a matéria influencia o espírito. Isso significa que casais que se abraçam mais, se beijam mais e andam de mãos dadas, quando vão discutir problema, discute o problema. Casais que vivem distantes, duelam. Então sim, estou falando de doutrina espírita. É pegar na mão e dizer assim, meu amor, eu não concordo com o que você está falando. Acho completamente errado. Mas de mãos dadas é uma outra conotação. Eu falei desde o começo, estou falando de transformação. O assunto é só de mudança espiritual. É só de mudança espiritual. Porque amor não é um sentimento que vem e vai. É uma decisão que fica. A gente decide amar, dali para frente é trabalho e empenho moral de levar adiante. Porque em mundo de provas e expiações, vocês estão esperando o quê? Que você fica num sentimento de amor constante? Isso é loucura espírita. A vida não para de bater na gente. Então é empenho moral. Aí você vai dizer assim, eu entendi tudo o que você fala, Rui. Mas no meu caso é mais difícil. Meu caso, lá em casa, você precisava ir lá para ver. Espírita, eu não preciso, pode acreditar que eu não preciso. Porque Allan Kardec já me contou o que é que você tem na sua casa. Kardec contou para mim, ele está lá. Vamos voltar para a obra, na sequência da questão 101, ele fala sobre quem é seu marido. Ele conta quem é sua esposa, sabe o que ele diz? Está lá assim, ó. Espíritos dessa classificação são marcados por
influência do mal, orgulho, egoísmo, vaidade e todas as outras emoções consequentes. Eu sei o que você tem em casa. É assim. Então não é que o seu marido é difícil, que a sua esposa é difícil, é que nós somos marcados pela influência da maldade, pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Está na obra, não precisa nem na sua casa. Sei que não é fácil, senão eu não gastaria o tempo para vir falar disso. É trabalho, é empenho, é dedicação, é esforço, é transformação moral, é tratar com gentileza. Por isso que casamento nenhum sobrevive sem perdão. E eu não estou falando do perdão de uma grande traição, não é isso que eu estou falando. Falo do perdão cotidiano. É um que chega de cara feia, é um que chega bravo, é um que fala num tom mais alto, é um que está mais cotidiano. É lembrar assim, lembra de Kardec. Quando o seu companheiro ou sua companheira estiver meio estressado, lembra de Kardec. Aí ó, orgulho, vaidade, prepotência, egoísmo e arrogância. É isso aí ó. Aí você vai lá e diz assim, como que eu posso ajudar? Porque é teu compromisso, sabia que é teu, né? Porque quando você ora para Deus, assim, Senhor, meu marido, Senhor, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, Senhor. Sabe o que ele responde? Já fiz, mandei você. Aí você diz, Senhor, minha esposa, não aguento mais minha esposa, faz alguma coisa, Deus. Ele fala, já fiz, mandei você. É assim. Então o que acontece? Lembra do plano? Não esquece o plano que é fácil de entender. Os dois serem um. Qual que é o problema? A gente briga porque ele ronca. Então não. Amor, nós temos um problema. Você ronca. Como é que nós vamos resolver? O problema é dos dois. Não é os dois ser um? Amor, você está comendo demais, você está bebendo demais. Nós vamos fazer o quê? O que nós vamos cortar? Qual vai ser o nosso regime aqui? Dos dois. Porque senão fica, sabe o quê? Pelo amor de Deus, hein? Você precisa mudar isso aí, hein? E ela, você precisa trocar aquele outro lá, hein? Você precisa parar com isso. Cada um são problemas isolados. Lembra do plano? Os dois serem um? Então, se uma está obesa, é problema dos dois. Se um ronca, é o problema dos dois. Se o outro está sempre de mau humor, é problema dos dois. Então, é problema dos dois. Esse é o plano. Auxílio, como é que nós vamos resolver esse problema que é nosso? Esse é o plano. Tanto é, por isso que eu falo que teria que ser um seminário. Sorte que nós condensamos. Temos um livro de autoria minha e da Jo dela, com esse mesmo título, Vida 2, porque eu sei que é complexo. Mas é importante que você dê o primeiro passo, olhando para o seu casamento e falar assim, não, se a tarefa é grande, é porque existe uma inteligência superior que ordena tudo isso. Porque todo mundo quer resolver o problema do casamento dos outros. Já viu? Como é fácil demais. O que é bom falar, ficar com os amigos? Porque ele fala assim, gente, lá em casa está um inferno, é isso. Sabe o que eles falam? Não. Sabe o que você faz? Isso, dá a receita para você. Todo mundo sabe como resolver o casamento dos outros. Ninguém sabe resolver o próprio. Então você resolve de todo mundo e fala, o meu é mais difícil. Não, o meu, espírita. Nós estamos todos juntos. Então ninguém está casado com a pessoa errada. A questão é você olhar para o seu marido, para a sua esposa, com todos os problemas, defeitos, e pensar assim, o que uma inteligência superior à minha inteligência entendeu que eu teria que aprender com essa criatura? Que eu teria que ensinar para essa criatura? Quais as lições necessárias com essa convivência que uma inteligência superior a todas as inteligências entendeu que eu era necessitado? Pega a bola para você, para de olhar para o casamento dos outros, que aí o jogo muda. É olhar e falar assim, o meu trabalho, eu vou no centro espírita 10 anos, 15 anos, 20 anos, sabe para quê? Para gastar tudo que eu aprendi aqui em casa. Aqui em casa. É isso.
ou viemos no lugar errado. Então entender essa proposta de recuperação, de empenho, de dedicação é muito importante. E baseado nela nós vamos vendo em casa como algo também muito importante. Alguém diria, muito bem, Rose. Agora, como é que eu dou os primeiros passos? Que eu e minha esposa, a gente é muito distante, a gente não se conversa muito, a gente sai com outras pessoas para ter assunto, em casa ninguém fala nada. Eu entendo. As relações cheias de feridas, de machucadas, de muito tempo desregradas, fazem isso à alma humana. O que você sugere? E eu vou dar uma indicação. Prática. Espírita, vocês já perceberam como a gente é educado e gentil com visita, sim ou não? Visita é uma coisa sensacional, é ou não é? Você compra uma toalha branca, põe na sua mesa que vai chegar a visita. Aí acabou de tirar da embalagem, mandou passar fora, toalha cara, porque é bom impressionar a visita, é ou não é? Eles vão pensar o que da gente, né? Aí você põe a toalha branca, bem cara, e a visita chega. Aí você vai servir uma comida lá qualquer, a visita pega a primeira garfada, derruba daquela esguichada de molho de tomate vermelho na sua toalha branca. O que você fala para a visita, espírita? Nem gostava dessa toalha. Não tem problema nenhum. Se o teu marido derruba, o que você fala? Aí ó, tá vendo? Não sei, parece um chiqueiro, não se sabe nem comer. Não é assim? E aí você fica pensando assim, pera, alguma coisa não está errada nessa conta, gente? O plano não era os dois serem um? E eu não lembro de no plano de Deus, a visita está incluída. Não achei a visita enfiada nesse negócio. Então o melhor de nós vai sair para quem? Para os outros. E aí quem é de casa quer ir para onde? Para fora da sua casa, claro, até eu. Então quando começamos a entender isso, nós assim, pera que alguma coisa está errada. Vou dizer outra coisa para vocês, Espírito. Você tem uma roupa, uma calça que você gosta, estragou o elástico, começou a cair, parecendo a cueca, fez um furo no joelho. O que você faz com a roupa? Opção A, usa para as visitas. Opção B, leva para o bazar da Pichincha. Opção C, guarda para ficar em casa, porque agora que ficou bom. Não, quando fica mais macia assim, mas sem, não aperta tanto, agora que ficou bom. Então você pega assim, camisa furada, calça sem elástico, meia faltando o par, guarda para ficar em casa, porque gente, agora que ficou bom. Aí toca a campainha. Gente, eu espero que vocês estejam vendo tudo isso como questões espirituais, que eu estou falando com espírito, é uma conversa entre espíritos. Vê o que está por trás disso. Toca a campainha, o que a gente fala? Está chegando gente, sai todo mundo correndo para se arrumar para visita. Faz sentido? Aí você vai comer em casa. Toma café da manhã, é uma xícara daquela marronzinha, como é que chama? Marronzinha que não quebra nunca? É uma daquela, uma azul, que é de outro jogo, uma vermelha que alguém esqueceu na sua casa, é assim vai. O almoço, o prato, está quebradinho num canto aqui, o garfo é um de cada cor, de cada tamanho, né? Os dentes abertos que você usa para outras coisas também. Vai vir visita, esconde tudo, os copos de requeijão guarda tudo, aí você pega os copos de cristal, a porcelana do casamento, né, que vai dar briga na sua morte. Você pega as tuas, põe tudo para as visitas, gente. Faz sentido? Aí você fala assim, não sei porque meu casamento, minha vida 2 é ruim. Não sei. Sério? Aí eu acho que é obsessor. Gente, quando vocês ficam tão desarrumados em casa que os obsessores falam que eu nem preciso.
Aqui vou nem me dar o trabalho, eu vou esperar quando vocês saírem, que aqui dentro está fácil demais. Isso aí, entendeu? Eu estou falando de proposta espiritual, mas não dá vontade, eu sei. Quem só faz o que tem vontade é escravo da vontade. Emmanuel diz: se você não conhece Jesus, é livre para fazer o que quiser. Se você conhece a Jesus, é livre para fazer o que deve fazer. Então é só inverter, espírita. As visitas, deixa eu contar, quando saírem da tua casa, por melhor que elas sejam tratadas, elas vão falar mal de você. Vai, acha, eles acham, vão achar. Então, inverte os valores. Fica bem arrumado em casa. Mas para ficar em casa. Usa lá a louça, a porcelana, em casa. Vai quebrar, quebra, mas viva. Mostra que o melhor você vai gastar em casa. Quebrar, quebrou. Quebrar, lembra da visita? Não tem problema, amor. E chora depois escondido no quintal. Mas é assim que funciona. É luta espiritual. Não tem vontade, pega na mão. Um está agressivo, responda baixo. É luta espiritual, é disso que eu estou falando. É um trabalho fundamental para ganhar nossas encarnações. A nossa encarnação, não há nenhuma outra relação que vai te dar a lição que a vida 2 pode te proporcionar. Por isso Jesus viu ela de maneira tão especial. Por isso ele deixou que o seu primeiro, entre aspas, milagre fosse onde? Numa festa de casamento, como a nos dizer, foi dada a largada. É aqui que começa o seu processo de amadurecimento ético-moral. Nesse momento. Então volta ao seu empenho, à sua dedicação, às suas fichas, para dentro de casa. É ali que o Cristo te espera. É o coração do teu marido que ele aguarda que você leve para ele. É a alma da tua esposa que ele aguarda que você leve até ele. E assim, com todas as dificuldades, nós vamos aprendendo a viver direito. Por isso eu sempre digo, espírita, vai casar? Abra o olho. Já casou? Fecha um pouco. Porque é outro nível de trabalho. Agora é empenho para fazer dar certo. Porque o casamento adequado só existe quando você bota na sua mente assim: eu não tenho alguém para me fazer feliz. Isso é muito infantil. Mas eu tenho alguém para produzir felicidade. Se você entender que a proposta é dividir em pares para que um produza felicidade na vida do outro. E aí muitos estão aqui, os companheiros não vieram, ou está só a esposa, ou está só o marido, e você está pensando assim: e no meu caso? Ele nem escutou isso, ela nem escutou, não vai nem querer mudar. Eu vou te dar uma indicação também. Espírita, não adianta cobrar do seu marido ou da sua esposa que nem veio que ele mude. Caminho errado. Caminho errado. E dos que estão presentes também. Não é cobrança um do outro, caminho errado. Eu vou te dar uma coisa. A vida 2 é um processo de lapidação moral individual. É um primeiro que desperta. E antes de cobrar a mudança do outro, faz a seguinte proposta a si mesmo: eu vou mudar tanto, mas tanto. Eu vou tratar ele ou ela com tanta educação, mas tanta educação, tanta gentileza, tanto cuidado, que vai ser impossível ele não perceber a minha mudança. Depois nós vamos falar da dele. Depois nós vamos falar da dela. Mas primeiro, eu vou me transformar tanto, e por tanto tempo, que vai ser impossível ele não perceber a minha mudança. Aí nós vamos parar de achar que o casamento é tão pesado e conseguir colher nele muitas alegrias. Por isso Meimei explica que a alegria é o cântico das horas, com que Deus te afaga a passagem pela terra. Por toda parte desabrocham flores, por sorrisos da natureza
e o vento penteia a cabeleira do campo por música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado pelo sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros, mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas. Leva, pois, o seu olhar à face risonha da vida que existe em toda parte e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sob a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse, que a noite termine, para renovar-se em festa de amor e luz. Muito obrigado.